Estar bem informado tem um custo. E não estar custa muito mais. No prazo de um ano, Portugal decide o seu futuro em 3 eleições: legislativas, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt. Agora com 49€ de desconto. A nossa burguesia, que é particularmente ignorante, isto dizia-me a minha irmã, no verão de 74 não entendeu nada. Foi preciso chegar ao verão de 75 para perceber. Para perceberem, porque não têm cultura histórica, não têm cultura, não têm imaginação. Não, eu acho que se percebia logo o Cunhal e os seus muchachos, quer dizer, o que eles queriam. Olá, bem-vindos ao programa A Vida em Revolução. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. A Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e em 1975 para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político e o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência. O convidado deste episódio é o embaixador Marcelo Duarte Matias, que estava colocado em Brasília em 1974 e conta como é que viu chegar o 25 de Abril. O que é que destacas mais desta conversa, Rui? Bem, para começar, o estar ao mesmo tempo preocupado com os acontecimentos e relacionado com os acontecimentos e muito distante. E aparentemente Brasília era um dos sítios onde mais distante se podia estar do que se estava a passar em Portugal, mesmo assim com preocupações. Portanto, essa eu creio que é a ideia que podemos ter desta conversa extraordinariamente interessante com o embaixador Marcelo Matias, que é a ideia de alguém que está a acompanhar com preocupação o que se está a passar em Portugal, e não só em Portugal, mas no antigo ultramar português, isto é, Angola e Moçambique. Como é que foi viver aquilo preocupado? Sim, e depois ele demorou um ano e pouco até vir de facto a Portugal e ver como é que as coisas estavam, e isto não impediu de acompanhar. Ele está em Portugal em setembro, sai de Portugal em setembro, outubro de 73, regressa em agosto de 75 e vai encontrar um país muito diferente. Um contraste muito interessante que vamos agora aqui ouvir descrito na primeira pessoa. Sr. Embaixador Marcelo Duarte Matias, bem-vindo ao programa Vida em Revolução. Tem uma entrada no seu diário no dia 25 de abril de 1974, quando estava em Brasília, onde conta que soube da Revolução pelas notícias na televisão lá, mas tem um final que é bastante especial, com duas referências. Uma, à detenção de Marcelo Caetano, onde diz: pela primeira vez senti simpatia pelo homem, deve ser este meu gosto pelas causas perdidas. E a seguir escreve: em 24 horas Portugal mudou de século. Como é que viu o 25 de Abril a partir do Brasil, de Brasília? Boa tarde. Eu sou, por natureza, uma pessoa pessimista. E acho que não é preciso ter grande cultura, nem histórica, nem política, nem grande imaginação, para perceber, no próprio dia 25 de Abril, e depois no dia 1 de Maio, nos meses seguintes, estava desencadeado um processo cuja dinâmica era imparável. Foi o que se verificou com o 25 de Abril. Bom, e no nosso caso, com forças, o COPCOM e certos elementos do Exército e o Cunhal e nessa altura o Mário Soares, portanto, quer dizer, fiquei extremamente apreensivo, sobretudo muito apreensivo em relação ao ultramar. E já explico porquê. Eu estava no Ministério, quando entrei para o Ministério, entrei tarde para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, fui para o Serviço de Imprensa e Informação no sentido de jornais, não é? Informação no sentido de inteligência, informação de jornais. Bom, e uma das coisas que se fazia muito na altura, que o regime fazia, que o Estado fazia, era convidar estrangeiros a ir a Angola e Moçambique. O que teve um certo êxito. Estrangeiros académicos, jornalistas, parlamentares, gente relevante nas respectivas sociedades e tal. E eu, no lugar onde eu estava, tinha muitos contactos com o Pedro Feitor Pinto, que estava na Secretaria Nacional da Informação, e com uma senhora que, salvo erro, chamava-se a Dona Amélia, do Gabinete de Estudos do Ministério do Ultramar. E iam 20, 30 de uma vez, e eu acompanhava, jantava com eles, almoçava com eles aqui, e depois no regresso. Bom,
por razões de ordem vária, que aliás explico neste último diário, eu não conhecia Angola nem Moçambique. E meti uma cunha valentíssima que deu resultado. E só, Dona Amélia, eu ando aqui com estes estrangeiros que me falam de Angola e Moçambique e eu não sei responder, nunca lá estive. Enfim, e resumindo e concluindo, eu consegui uma VIP viagem a Angola e a Moçambique, sozinho, tratado como um príncipe, onde tive cerca de 12 dias em Angola e 12 dias em Moçambique. Devo dizer que vim de lá apaixonado por Moçambique, por Lourenço Marques, pela Beira, por Porto Amélia. Achei aquilo tudo lindíssimo e como perfume oriental, que aquilo já tem perfume oriental. Mas uma das coisas que mais me impressionaram quando eu estive em Angola, nas recepções a que eu fui, não fui muitas, 2 ou 3, falei com muita gente e tal. Primeiro era o otimismo daquela gente, o otimismo daquela juventude, nós vamos fazer, vamos conseguir e tal. E eu pensei com os meus botões, esta gente não tem a menor noção de que estão umbilicalmente ligados a Lisboa. O que passa em Lisboa tem repercussões aqui. Esta noção, que era óbvia para mim, para mais, eu fui lá, isto passa-se em agosto de 73, as coisas já estavam muito tremidas aqui. Quem vivia aqui percebia isso, e eles não tinham a menor noção. Portanto, quando se está ao 25 de Abril, eu pensei nisso, pensei nesta pobre gente, está desencadeado um processo, era sobretudo a descolonização, é que interessava a quem fez o 25 de Abril. Os militares estavam fartos da guerra, não se encontrava uma solução política para a guerra, e as forças hostis, como o Partido Comunista, etc., que queriam levar à descolonização. Portanto, a minha apreensão foi muito... dizia muito respeito a toda essa gente e à posição de Portugal no mundo e tudo isso. Não vi o 25 de Abril com muita apreensão, com muito... e depois, como uma vez disse numa entrevista a Ana Sousa Dias, não há um 25 de Abril, há vários 25 de Abril. Não? Quer dizer, um tipo que está preso em Peniche é um 25 de Abril. Um tipo que é jornalista e é censurado é um 25 de Abril. Aquele que está exilado é outro 25 de Abril. Até para um diplomata que está no Brasil. Mas eu queria falar também dos tipos que estavam em Angola e em Moçambique, cujo pai, o tio, o avô estavam lá, trabalhavam lá. Esse é um outro 25 de Abril. Que já não se fala. Esse é um outro 25 de Abril. Bom, para um diplomata é isto. Para um diplomata, eu gostava de... É muito difícil recompor o puzzle da memória, mas em relação a Brasília... eu chego a Brasília, recuo um bocadinho, chego a Brasília em fins de 73, quem lá estava como embaixador era o José Hermano Saraiva, e que era um homem erudito, que era um homem inteligente, com grande cultura histórica e literária, e com aquela coisa muito curiosa que é, quando não se é de carreira e se é embaixador, uma desconfiança em relação aos diplomatas. Havia muito essa desconfiança que ele tinha em relação aos diplomatas. Mas eu dei muito bem com ele, mas ele vivia um bocadinho fechado sobre si próprio, a tal ponto que, com receio de o acusarem, que era uma mera teoria, de não estar a cumprir a sua função como devia, ele instaurou uma reunião, todos os dias nós tínhamos uma reunião, eu fazia as atas dessa reunião, então cada um dos... Nós éramos uma embaixada com muitos diplomatas, para Portugal, com 5 diplomatas de carreira, e mais um adido militar, mais um adido de imprensa e tal. Então cada um de nós dizia a sua justiça, e eu tomava notas numa ata, que depois mandava para o embaixador, que corrigia e a certa altura... Ele, que era um homem estupendo e ativo e cheio de energia, a embaixada fechou-se um pouco sobre si própria e vivia um pouco ao espelho de si mesma. Não é? Tentar mostrar serviço. Não é? Sim, para mostrar serviço. E eu recordo-me quando, em janeiro de 65, lá foi aquelas atas eram 2 ou 3 volumes, lá foi o Rui Patrício para a tomada de posse do Geisel, do presidente Geisel. Janeiro de 74, não é? Ainda? Não. 74, janeiro de 74. Antes da Revolução, sim. O embaixador Saraiva disse ao Sr. Ministro, temos aqui estas atas das reuniões cotidianas. Eu não quero ver isso. Disse-lhe o Patrício, e ele, coitado, ficou um bocado frustrado. E depois Tanto trabalho para nada. Trabalho para nada.
Pois o livro que ele fez, o livro de memórias, chamado, como é que se chamava o livro? Álbum de Memórias, salvo erro. Ele bem escrevia, um homem que escrevia muito bem, era um formado em letras, formado em direito, quer dizer, era um homem muito multifacetado nesse aspecto. E em agosto de 74 vem o Vasco Futcher, que era a antítese do Saraiva. Tinha estado em Bonn, o Soares achou bem, nessa altura dos estrangeiros, mudar as caras dos embaixadores. O caso do Futcher é um caso peculiar. Foi o único embaixador que tomou publicamente posição a favor do 25 de Abril, com o pretexto de que é um facto consumado, os minutos passam, as horas passam, os dias passam e não há instruções. Quem era secretário-geral do Ministério dos Estrangeiros na altura era o embaixador Calvete Magalhães. Tinha fama de ser chinês, tinha estado uns anos em Cantão e dizia-se que os próprios chineses se admiravam da paciência e dos modos dele, perfeitamente asiáticos. E o embaixador Calvete Magalhães estava em contacto com o Spínola e havia uma grande perturbação, né, nesses dias. Dizia às embaixadas: ninguém se mexe, só com Lisboa der instruções. E o embaixador Futcher, que era muito do feitio dele, antecipou-se e em Bonn tomou posição a favor do 25 de Abril. Mas em todo caso, a ideia foi mudar as principais figuras diplomáticas na Europa e mudar de embaixada. Curiosamente e inteligentemente, o único que não foi substituído foi o embaixador Oltmid, dos Estados Unidos, que era o embaixador em Washington, para mostrar aos americanos que esse vínculo continuava e que havia aí uma continuidade em relação à América. Não tem. E o embaixador Oltmid ficou ao todo 10 anos na embaixada. O Futcher é a antítese do sem desprimor de todo. Foi amigo dele e deu atenções ao embaixador Saraiva. O Futcher era a antítese do Saraiva. Os ingleses chamam colorful character. Era um tipo com um charme, com um encanto, dava gargalhadas quando queria, que eu nunca vi ninguém dar gargalhadas quando quer, e a gargalhada dele era contagiante, era de facto extraordinário. E era o homem feito para o Brasil. Nós temos uma ideia, hoje em dia talvez não, porque hoje em dia há 300 mil ou 400 mil brasileiros em Portugal, mas na altura havia uma ideia errada do Brasil. O Brasil é um país difícil para nós. Os brasileiros tinham na altura só uma ideia, era Angola. Aliás, os brasileiros foi o primeiro país a reconhecer Angola. Eu acho que era uma decisão que estava palpitante desde 1822, que eles queriam reconhecer Angola, e reconheceram logo. Bom, então não era fácil a gente dar-se com o Brasil, sobretudo numa altura daquelas. É preciso não esquecer que a ditadura militar já não era, ele tinha aquela ferocidade que tinha tido de início, mas não via com bons olhos esta coisa dos militares e a esquerda e a incógnita permanente que era a Revolução de Abril. Mas o Vasco Futcher fez as coisas com muita habilidade e com muito encanto pessoal e tinha muito jeito, e era de facto um homem com grandes aptidões para isso. Na embaixada, curiosamente, nós tínhamos havia 3 que eram da direita, era eu e mais 2 colegas. O embaixador era um liberal centrista, não se definia, e havia um rapaz que eu fui depois muito amigo e que tinha grande valor profissional, que era o José César Paulo das Neves, que era genuinamente de esquerda de coração, e também por influência familiar, porque eles são os paulouros do Fundão, que é gente de esquerda, e ele foi sempre um tipo de esquerda. E tínhamos 2 representantes do MFA, se assim se pode dizer, um que eram 2 oficiais de marinha, um que era ligado à imprensa, veio tratar dos assuntos de imprensa, e o outro que era o ADIR, ou o Conselho Comercial. Mas isto é uma mudança. Portanto, isto acontece que é 2, 3 semanas depois do 25 de Abril, não é? Sim, um mês e meio depois. Mas então, deixe-me recuar só para não perdermos isto. No dia 25 de Abril, houve alguma dessas reuniões diárias com o embaixador José Hermano Saraiva? Não, que tem memória disso? Não me recordo. Ou da forma como ele próprio viveu o dia, ou os dias seguintes? Ele
ficou muito abalado. É evidente que ele tinha que sair, mas... Já havia uma espera... Estavam à espera que alguma coisa acontecesse já? Sim, por causa do golpe das Caldas. Eu recordo-me de ter recebido ao Salveiro o 25 de abril, foi numa quinta-feira. Sim. E eu acho que eu recebi, a mala diplomática chegava à quarta. O meu irmão, que também era diplomata, que estava colocado em Roma e destacado em Genebra, na missão em Genebra, e mandou-me uma carta, que nessa altura devia ter 10 dias, em relação à origem da carta. E a carta previa o 25 de abril, dizia tudo o que se ia passar. Certo. Era extraordinária. Dá-se a parar um golpe assim e assim, dá-se ao Espíndola, vai isto e tal. E lá dizia, vai haver uma descolonização e tal. O embaixador ficou muito, acho eu, desalentado e pôs corretamente o lugar à disposição, imediatamente. Mas Lisboa tardou em aceitar estas coisas que acontecem. Depois tinha outras preocupações e outras prioridades, não é? Bom, e houve este período que foi muito penoso para nós todos que convivíamos com ele, saber o que é que ia acontecer ou não, porque o embaixador Futcher só chega em agosto, estamos a falar em fins de abril. E nessa altura, quais são as vossas fontes de informação? Telefonam para cá, leem os jornais, como é que é? Têm familiares que os mandam notícias? Sim, eu tinha familiares, tinha a minha irmã aqui, falava com ela, mas as pessoas aqui também não sabiam muito bem, aqui também a incógnita era muito grande, não é? As pessoas não sabiam o que é que isto lhes ia dar. Já agora, desculpe, o seu pai, que foi Ministro dos Negócios Estrangeiros, de Salazar, foi de alguma forma perturbado ou incomodado depois do 25 de Abril por ter tido essas funções? O que as pessoas pouco referem, pouco sabem, é que todo o património, todo o espólio do Gulbenkian veio para Portugal graças ao meu pai. Sim. Eu digo isto e sublinho isto, não é? Muitas pessoas sabem, o próprio Rui Vilar me tem dito muitas vezes, a Gulbenkian nem sempre tem sido justa para com o seu pai. Bom, o seu pai era embaixador em Paris. Era embaixador em Paris e aliás, negociou... as cartas deu para Salazar e negociou isso longamente, falando com o Malraux, com o Pompidou, com o De Gaulle, com toda a gente. Bom, e havia 20... Tratava-se de trazer, portanto, o espólio todo dele, do Gulbenkian para Portugal. Gulbenkian para Portugal. Isto são os quadros as obras de arte, as esculturas. E houve 29 conservadores dos museus que disseram há 29 peças que não saem de França. As 29 estão aqui em Lisboa, na Avenida de Berna. Pois. Portanto, ele estava na Gulbenkian como administrador, mas foi saneado, não quero dizer os nomes, mas houve duas pessoas, uma delas muito conhecida, que fizeram uma campanha contra ele e o Azevedo Perdigão colocou-o em Paris, porque ele foi para Paris, enfim, uns tempos, e depois deixou-se lá ficar 3 anos e depois voltou depois. Portanto, o seu pai não lhe dava muitas preocupações, sabia que ele estava em segurança. Sim. Deu-me antes naquele... Mas eu não segui muito esse processo. Agora a minha irmã dizia, mas se lesse os jornais, era todos os dias, que vinha, era preciso. E uma vez houve uma Assembleia Revolucionária, houve uma senhora, que não paz à sua alma, que disse, bom, mas é preciso expulsar o embaixador Marcelo Matias, temos que expulsar também o Marechal Costa Gomes, que fazia parte do mesmo governo. Exatamente. Houve um pânico e tal, e a coisa atrasou-se 3 semanas. Mas é verdade, o Costa Gomes era secretário de Estado do Exército. Exatamente, em 58 e 61. Pois, exatamente, como 58 a 61. Exatamente. Bom. Portanto, nessa altura, portanto, a sua percepção era de que o ultramar ia seguir aquele caminho de independência e já não estava otimista sobre o que é que poderia ser essa independência, mas em relação a Portugal pensou que poderia... Em relação a Portugal, o que é que pensava que poderia ser? Em relação a Portugal, eu vim a Portugal para ver como é que paravam as modas em agosto de 75. Deixei a minha mulher e os meus 2 rapazes, que eram pequenotes, em Biarritz, a minha sogra tinha lá uma casa, e vim a Portugal. E estive aqui 15 dias, 3 semanas, já falei com muita gente. Bom, não vi nada especial, vi uns soldados de chanatas, cabelo comprido. Pensei que os meus botões, se o Cunhal toma conta disto, estes tipos coitados estão em sentido daqui a 24 horas e estão em chanatas e cortam a barba e os cabelos e tal. Bom. Mas saí daqui com a nítida impressão, insufismável, de que o país ia para uma guerra civil. Muito curta, certamente, muito breve, mas violentíssima. Bom.
o país, coisa que o Teixeira de Pascoais, na arte de ser português, nunca imaginou, encontrou uma solução extraordinária, que é o 25 de novembro, que é tudo na mesma e tudo diferente, inflete-se o rumo, mantém-se a trajetória, e são outros, embora parecidos com os outros. Quer dizer, eu acho que o 25 de novembro é a coisa mais portuguesa que imaginar-se possa, e é extraordinária, porque aquilo ou ganhava o Cunhal ou havia uma guerra civil. Não, encontrou-se uma solução, e não estamos nem na Ucrânia nem em Gaza, e uma solução que talvez tenha sido a melhor de todas elas, porque não houve mortos nem feridos, mas é de facto que não me ocorreu. Eu pensei, isto está... os ânimos estavam muito exacerbados, pensei, isto vai para mal a pior, quer dizer, isto é exatamente o que isto vai cair de podre nas mãos do Álvaro Cunhal. Pelos vistos, foi uma outra solução e graças a ela então, mas já fomos para o fim da Revolução, espera aí, damos aqui um salto muito grande. Mas é extraordinário. Pá. Mas é interessante tentar perceber aquilo que o Rui estava a perguntar, que era as formas de se informar sobre aquilo que acontecia cá quando estava no Brasil. Era nos noticiários das televisões, era a rádio, os jornais também falavam muito de Portugal. Não via com grande... A ideia que eu tenho do Brasil, que os militares eram muito duros. O Brasil não via com grande simpatia os militares de esquerda a tomarem conta do poder, quer dizer, tinha mixed feelings, quer dizer, a coisa não era evidente. E conversávamos entre nós, todos nós tínhamos família, mas quer dizer, era sobretudo o wait and see. E depois Brasília está um bocadinho, digamos, afastada. No Rio de Janeiro, em São Paulo, é outra coisa, é outra loiça, são outros contactos, é outras pessoas que chegam e saem. Há muita gente que vive no Rio e nunca vai, portugueses, que nunca foram a Brasília. Portanto, nós tínhamos um bocadinho essa sensação de uma coisa isolada. E eu pensei muitas vezes, eu nunca serviria um regime comunista. E pensei aqui de duas uma, ou o Cunhal toma conta do poder, quer dizer, o Cunhal é um governo constituído por Cunhal como primeiro-ministro, e não sei quanto tempo é que eu duraria, eu e os meus colegas, mas mesmo se assim não fosse, eu sairia. O problema era que eu tinha mulher e filhos, e como é que eu faria? No Rio e em São Paulo há uma grande comunidade, é uma comunidade muito conservadora, muito antiquada, ou era, nessa altura. Dos imigrantes portugueses, dos descendentes de portugueses. Não é? Eu julgo que seria, talvez, na banca, nos negócios, nos jornais. Chegou a procurar ativamente? Procurava. Em Brasília nem sequer tinha essa hipótese, não é? No Rio... julgo que seria fácil. Quer dizer, mas e não chegou a haver o risco de ser afastado da embaixada? Ou seja, não houve uma instrução para remover todo o pessoal diplomático? De todo, fui até promovido. E nunca ninguém lhe lembrou a sua filiação, dizendo, nada. Pelo contrário, até joga a favor. Sim, então. Não, acho que não. Acho que as pessoas têm a delicadeza de não, embora eu tenho uma paixão pelo meu pai, portanto, quer dizer, não está em causa. Não, mas há filhos que renegam, que não é o meu caso, de todo. Mas nunca houve essa nunca ninguém de... Embora, obviamente, Marcelo Matias, quer dizer, não engana ninguém, não é? As pessoas minimamente cultas sabiam quem era, claro. Claro. Até porque o seu pai tinha sido uma figura importante como ministro dos negócios estrangeiros, não é? Quer dizer, portanto, mas isso aí nunca foi usado contra si. Portanto, publiquei, aliás, um livro, o meu primeiro livro, no Rio de Janeiro, o tema da felicidade, em Albert Camus. E muito simpaticamente, aliás, depois tornei muito amigo dele, o José Paulo das Neves foi a única pessoa que teve a amabilidade de fazer um babarete para me homenagear e tal. A coisa correu toda portanto, em Brasília, digamos que a sensação que tinham era de estar longe e estavam a acompanhar o que estava a acontecer e nessa atitude de esperar para ver, não é? Sim, dizer, exatamente. E ao princípio bastante pessimistas, ou pelo menos no seu caso, céticos sobre o que poderia acontecer. Muito não é? cético, sim. E com uma certa apreensão e com a noção do que eu digo aí, que cito há pouco, de que isso mudou de século, pá. Mudou de século. Mudou de século, essa impressão, isto é um
corte, quer dizer, e foi um corte. E não sei se as pessoas se aperceberam, eu acho que as pessoas não se aperceberam disso, a nossa burguesia, que é particularmente ignorante. Isto dizia-me a minha irmã, no verão de 74, não entendeu nada. Foi preciso chegar ao verão de 75 para perceberem, porque não têm cultura histórica, não têm cultura, não têm imaginação, não, eu acho que se percebia logo. O Cunhal e os seus muchachos, quer dizer, o que eles queriam. E a nossa burguesia não tem cultura, não percebe isso. Aliás, ainda até hoje se vê. Pá. Vamos agora fazer uma pausa, voltamos depois do intervalo. Assim que entrei, as portas trancadas. Achei logo aquilo esquisito. O Misterioso Engenheiro Jardim é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Lourenço Ortigão, e tem banda sonora original dos HMB. Nunca contou como escapou e disse que morreria sem contar. O último episódio. A Hora da Vingança. O espírito dele não vem. Ai, vem. Nós temos ordens, vem. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Voltamos para a segunda parte da conversa com o embaixador Marcelo Duarte Matias. Ainda voltando para Brasília, havia as outras embaixadas. Como é que era a sua relação com o outro pessoal diplomático? Eles pediam de informações ou também lhe contavam coisas do que se poderia estar a acontecer em Portugal? Sim, como é que era essa relação? Eu tinha tido bom relacionamento nos meses anteriores ao 25 de Abril, porque eu chego em outubro, novembro, e tinha bons contactos, e tinha também contactos com, ou melhor, a Embaixada Americana pôs-se em contacto comigo. E acho que, obviamente, almoçava com o tipo de embaixada americana, que tinha, aliás, um nome português, parecia um português, e que, obviamente, era da CIA, não o dizia, mas, quer dizer, ele não estava bem informado, eu também não estava, mas, quer dizer, era um contacto que eu tinha com ele, então, tipo, prometia mundos e fundos e tal, quando isto correr mal, você tem um lugar numa universidade americana, bom, tudo aquilo era... Portanto, era dar-lhe garantias para não estar preocupado. Mas eu não tinha... Chegou a ser quase recrutado, digamos assim? Não, mas eu não tinha informações nenhumas para dar. Quer dizer, a mim convinha manter uma... Aliás, eu dizia sempre ao embaixador que eu tenho contato com um homem que eu presumo que é um homem da CIA, porque falo com ele uma vez por mês e ele conta-me e tal. Eles diziam que estavam muito apreensivos com o que se passava em Portugal. Isto, portanto, ainda antes do 25 de Abril, não é? Portanto, isto é a seguir ao 25 de Abril. A seguir ao 25 de Abril. Não, há um almoço com os diplomatas todos num clube de diplomatas em que eu forço, estava à minha frente, estavam 3 diplomatas americanos e eu forcei a nota. Eu fui muito crítico do 25 de Abril e aquilo logo deu resultado, porque 2 dias depois tipo telefonava. Ele telefonou logo a seguir, para saber, e a partir daí manteve contactos consigo. Exatamente como eu queria que funcionasse. Manteve contactos. E depois não mais nada, depois eu falava, ele falava, mas eles tinham... Dizia-me ele, ou pelo menos o que eu dizia, que eles aqui estavam um bocadinho à nora porque não sabiam quem contactar, quem eram as pessoas, e sobretudo julgo eu nas Forças Armadas, não é? Bom, é o que ele fingia que era, estou convencido que em Lisboa a embaixada, e quando veio o Carlucci, não ia dizer a coisa. Sim, o embaixador Franco Carlucci, depois sabiam. Mas ele sentia-se a passar informações também sobre, no sentido de influenciar. O problema é que eu não tinha informações para passar. Primeiro não passaria informações, não estava a sol de ninguém, mas queria manter viva o contacto, a relação. Mas também no sentido de influenciar eventualmente o curso dos acontecimentos em Lisboa. Bom, mas se ele me dissesse coisas muito importantes que ele também não dizia ou não sabia, não é? E além da Embaixada Americana, havia outro pessoal diplomático de outras embaixadas que mostrasse também bastante interesse por Portugal? Sim, falava com a Embaixada Francesa. Eles tinham um diplomata que me dizia antes do 25 de Abril: vocês não vão largar a África, não vão largar agora. Ele dizia. Quando a gente sabia muito bem que a situação em Portugal estava muito complicada e tal.
Portanto, essa era já a expectativa de alguém como um diplomata francês, isto é, perante a percepção de que havia coisas a acontecer em Lisboa, que aquilo podia resultar no abandono. Foi em fevereiro, março de 74. E ele dizia, vêm coisas de Lisboa e tal, vocês vão ir para lá, dizia ele, vocês não vão largar. Então dizia, não. Claro, mas é evidente que havia essa... E os brasileiros, sem ser os militares, isto é, aqueles que estavam ligados ao regime, à ditadura militar, o restante, enfim, os civis brasileiros, como é que havia contactos, mostravam interesse pelo que se estava a passar em Portugal? O Brasil, no fundo, como eu dizia há bocado, o Brasil tinha muito empenho na África portuguesa e isto era uma abertura para que esse empenho se concretizasse de outra forma, não é? Portanto, eles julgavam que iriam ter E não tinham simpatia, acho eu, pelo regime português. Acho que não tinham simpatia, mesmo aqueles mais à direita ou aqueles... Não tinham. Acho que não tinha, não... E a comunidade portuguesa, e aqueles, portanto, os imigrantes portugueses, os descendentes de portugueses que já lá estavam antes, quer dizer, eles manifestaram preocupações? A comunidade portuguesa tinha grandes apreensões. Até passa-se uma coisa curiosa, quando Mário Soares lá vai, em 77, teve encontros no Rio de Janeiro e em São Paulo, com a comunidade portuguesa, mas não diria a porta fechada, mas quase. E o Mário Soares irritou-se imenso. Isso eu quero falar com a comunidade, eu quero as portas abertas. Eu quero falar com a comunidade, não quero aqui... Percebeu que havia ali E o embaixador Fuccia disse-lhe, sabe, eu estive aqui em visita oficial e o 25 de Abril é muito mal aceito por esta gente. E levou com esta resposta do Mário Soares. E que eu saiba, o senhor não se chama Mário Soares. Porque quando, nas reuniões que o Mário Soares tinha com a comunidade, a comunidade mostrava a apreensão pela evolução, por isto e por aquilo outro, com um grau de nostalgia óbvio pelo anterior regime, o Soares dizia, eu fui contra, eu fui detido, eu fui preso, eu fui exilado. E perante isto não há respostas. Portanto, o Soares tinha razão em dizer ao embaixador, você não é o Mário Soares, mas já sou eu. E portanto o Mário Soares tinha esse contacto, tinha essa coragem, tinha esse desassombro. Enfrentava a multidão, mas a comunidade portuguesa, que é muito amante de Portugal e muito desejosa de ter sempre Portugal no seu coração e de conhecer as coisas portuguesas, assim, sofria com o que se passava, com a incerteza do que se passava e pronto. Mas isto não impediu, não é? Contou uma história muito curiosa no seu diário, que é um contraste entre a última visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros, do Rui Patrício, e depois a primeira visita, passado poucos meses, do Major Vítor Alves e do Galvão de Melo, que vão lá e são ambos ovacionados na mesma sala de um hotel, na Sala Vermelha do Hotel Nacional, não é? O que é extraordinário também, não é? Isso é. O Napoleão é que dizia que a história é uma mentira que ninguém contesta. Ambos os factos são verdade. E as mesmas pessoas, não é? E são as mesmas pessoas, não é? E a chegada de portugueses em fuga, digamos assim, exilados de Portugal para o Brasil, como é que via isso? Ia-lhes dar algum tipo de assistência? Falava com eles? Ia encontrar-se com eles? Isso não se passou em Brasília. Brasília vivia longe disso. Agora, nós temos casos como o Rui Patrício, o Alberto Xavier, que é o maior fiscalista de coisa, o meu amigo Augusto Ataíde. O Augusto Ataíde voltou. Muitos deles arranjaram empregos e bons empregos no Brasil. E houve, a certa altura, em 76, 77, houve uma comunidade portuguesa muito grande que se isolava, que não tinha nada a ver com o Brasil, que reproduzia a Praia do Guincho em Copacabana, não é? Quer dizer, mas enfim, foram bem recebidos e encontraram refúgio, mas a meu ver com muitas saudades de Portugal Como é que recebeu, ou como é que a Embaixada recebeu, por exemplo, a decisão da Junta de Salvação Nacional de
enviar para o Brasil o ex-presidente do Conselho, Marcelo Caetano, e o Presidente da República, Américo Tomás, foram avisados de que isso ia acontecer? Sim, isso eu já não me recordo, mas sim, por telegrama confidencial, o Ministério Confidencial avisou-nos. Mas tomaram algumas providências? Nada? Não, acho que não. Ou talvez o Consulado-Geral no Rio de Janeiro tenha feito qualquer coisa, ou tenha sido avisado pela Embaixada, que é natural. Mas, e pediam algum tipo de informação à Embaixada sobre regular, portanto, a parte aqui do Ministério dos Estrangeiros, sobre o que é que ia acontecendo com Marcelo Caetano e com Américo Tomás no Brasil? Não, acho que não. Não havia essa preocupação do novo regime, vá? Não, acho que não. E pessoalmente, não procurou Marcelo Caetano? Mas encontrei Marcelo Caetano. Eu que ia muito pouco ao Rio de Janeiro, porque isso é uma ilusão. Quando eu fui colocado em Brasília, dizia, isto é ótimo, vais passar os fins de semana no Rio de Janeiro. Nunca fui, quer dizer, porque é longe, porque é caro, porque é etc. Mas estava na livraria Camões e encontrei Marcelo Caetano, com quem tinha relações muito cerimoniosas. E ofereci-lhe o meu livro sobre Camus. Ele mandou-me um cartãozinho muito simpático, felicitando-me e dizendo felizes aqueles que ainda acreditam na literatura, eu nem nisso. Acho que pus isso num dos meus diários. Mas logo nos meses a seguir, dessa saída do depoimento, não é? Do depoimento de Marcelo Caetano, sim. livro. Isso foi muito discutido entre nós na Embaixada, isso foi muito discutido e tal. Mas qual era a discussão? Ou qual era... Já não me recordo. Acho que aquilo era um livro muito despeitado, se bem me recordo. Um livro recalcado de uma pessoa assim que perdeu, não é? Quer dizer, amarga, que jogou e perdeu. Quer dizer. Não o apreciava pessoalmente, da Marcelo Caetano? Não, foi meu professor, tinha sido colega do meu pai, era da mesma geração e na mesma zona ali da... O meu pai nasceu em Lisboa, mas a família do meu pai ali da zona de Coja, Tábua, Avô, Bem Feita, aquela zona ali, e conheciam-se, não eram grandes amigos. Mas ele, em todo caso, quando tomou posse, mandou uma carta ao meu pai reafirmando que o meu pai ficaria em Paris e não sei o quê, e felicitando e desejando as maiores felicidades e tal. Só para situar em relação ao Marcelo Caetano, quando Marcelo Caetano chega ao governo, em 1968, quais foram as suas expectativas em relação àquilo que ele poderia vir a fazer? Quer dizer, teve a ideia de que ele podia garantir uma transformação do regime? Sim, a ideia que eu acompanhava era que ele vinha liberalizar o regime. Exato. Mas, como toda a gente sabe, o problema era o ultramar. Pois. E quando ele vai ao ultramar, não sei se recorda, ele tem uma 69, palavra extraordinária. Quando ele volta e diz no aeroporto, vem com o coração em festa. Eu próprio senti isso quando lá estive. E ele ia com umas ideias e voltou completamente convertido. Quer dizer, ou não tinha a energia, ou não tinha a crença, porque seria uma coisa trágica, como de facto foi, não é? Hoje em dia o regime é muito atacado, considerado culpado, não ter talvez esse ajornamento deve ter sido feito pelo Marcelo Caetano, que era óbvio que é essa a intenção, mas não teve energia para tanto. Não é? E, aliás, como eu digo, hoje compreendo o impasse psicológico e político terrível para um homem com a formação moral, jurídica. O Marcelo Caetano é que era o verdadeiro doutrinário do regime, não era o Salazar, era o Marcelo Caetano. Para um homem com aquele passado, com aquele currículo, renegar-se, de certa maneira. Percebo que isto é uma coisa muito difícil. Isso é preciso um de Gaulle fez isso, não é? Pois. O Churchill chamava que o Gandhi era um faquir meio nu. O Churchill disse, não me tornei primeiro-ministro para dar independência à Índia. Portanto, é muito difícil para homens dessa geração, nessas posições, o caso da França, o caso da Inglaterra, o caso de Portugal, não é? Muito difícil. Depois foi-se para o descalabro total, mas enfim. E aí também, no Brasil também houve o fenómeno dos retornados da África, que também muitos vieram para Portugal, mas outros foram para o Brasil. Chegou a contactar com essas pessoas? Não, eu contactei um ou outro que me vieram ver e que tinham camisa em cima do corpo. Nomeadamente engenheiros que tiveram que fugir e não tinham diploma, não tinham nada.
Foi muito. Lembro de um caso, porque eles não vinham até Brasília, mas houve muitos retornados que foram para o Brasil. Não sei depois, eu não sei se tiveram apoio da comunidade ou de apoio entre eles, mas era um caso muito pior do que os exilados que vinham de Portugal, porque eles tinham outro espaço de manobra, não é? Pois. Ali a própria. Daquilo que nos disse, a própria comunidade portuguesa, do Rio de Janeiro, sobretudo, era suficientemente forte para, por ela, sem as instâncias oficiais, darem apoio e enquadrarem quem vinha, não era? Julgo que sim, a ideia que eu tenho, mas conheço esse assunto muito mal, mas julgo que sim. Era numerosa, tinha meios, tinha dinheiro, sim. Talvez até mais a do Rio que São Paulo, não sei, mas julgo que sim. Não acompanhou na altura, ou tinha contactos, não sei, com elementos das famílias, da família Espírito Santo, da família Melo, que tivessem ido para o Brasil nessa altura, não os acompanhou. António Chapalimou também não... Não, isso é tudo cá em cima e eu estava cá em baixo. Pronto, poderia ter poderia familiar ou assim algo. Sim, não. Portanto, nem acompanhou não se tornou mais próximo dessas pessoas nessa altura. Não. Na forma de funcionar a embaixada, que mudanças é que se notaram com a mudança de regime? O que é que, além de terem deixado de fazer as atas das reuniões diárias, mas isso não era propriamente uma questão do regime, era do embaixador. Mas isso também, isso continuou. Quem fazia essas reuniões era o Paulo das Neves, num plano perfeitamente operacional do que há para fazer. Como eu digo, não se discutia política, não é porque houvesse uma qualquer proibição, não se discutia política, quer dizer. Mas quais passaram a ser as missões da embaixada? Notou-se alguma mudança grande? As mesmas, a cultural, a comercial, a económica, aquelas que havia antes, aquelas que a embaixada faz, não é? Portanto, não houve nenhuma alteração substancial na forma da embaixada se relacionar com o Ministério, por exemplo? Não. As coisas que o Ministério pedia? Não. E o pessoal era o mesmo? Era ainda o mesmo. As secretárias eram as mesmas, nós éramos os mesmos. Pois. Portanto, ali daquela maneira o regime tinha mudado, mas o regime da embaixada não. O regime da embaixada era o mesmo. Quer dizer, ainda bem, a embaixada não. Portanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros continuava a ter nos vários países os mesmos colaboradores que o regime anterior tinha tido nesses países. Quer dizer, o mesmo pessoal diplomático. Portanto, não apareceu gente nova. Pois, houve uma tentativa de... Eu julgo que a tentativa de saneamento ou de purga não se deu. Aliás, há um episódio que é curioso. Quando o Mário Soares toma posse como Ministro dos Estrangeiros, em 74, há uma escadaria nobre que vai até ao primeiro andar, que é o andar onde está o gabinete do Ministro, das necessidades. E os diplomatas todos, com grande maleabilidade e com grande boa educação, formaram ali uma aula até ao topo da escada. E quando o Mário Soares entrou, todos aplaudiram e tal. E deram um grande acolhimento, uma grande recepção. E houve uma pessoa, que era o diretor-geral económico, o Luís Figueira, que, por razões de ordem política, porque era contra o 25 de Abril, porque era um homem muito à direita, ficou no gabinete. E claro que o Mário Soares foi logo informado, olha, que aqui há um que não está. Passados, esta história só enobrece o Mário Soares, só enobrece o Luís Figueira. Passado 15 dias, mandou chamar o doutor Luís Figueira e disse-lhe que apreciava muito a atitude dele quando ele tinha vindo ao Ministério, não estar na escadaria a coisa. Portanto, isto enobrece o Mário Soares e enobrece o Luís Figueira. Portanto, quer dizer, não havia... O Mário Soares tinha essa qualidade, aliás, cauteloso por causa da Primeira República, de não perseguir as pessoas, de não entrar com uma coisa sanguinária de purgas e de demissões e tal. Não estava no feitio dele, acho que não estava, e não estava nem no feitio, nem na inteligência que ele tinha de atuar. Pois. E esta história é expressiva disso. E aí já protegeu os serviços diplomáticos, de alguma maneira. De certa maneira, daquele ambiente de saneamento. Se tivesse havido uma modificação, como eu digo, se o Cunhal se o Partido Comunista tivesse tomado conta, nessas coisas, as coisas seriam diferentes. Mas o Soares, nesse aspecto, foi um para-raios para muitos de nós. Não é? E depois aqueles...
quem está, portanto, em Brasília, nesse ambiente que descreveu, como é que vai recebendo as notícias dos acontecimentos em Portugal? O 28 de setembro de 74, a demissão do general Spínola, depois o 11 de março, as eleições de 25 de abril de 1975. Como é que foi olhando para tudo isso? Quer dizer, foi... não comentavam entre vocês, comentava sempre mas a sensação de um desastre que se acumulava, as coisas iam piorando. Piorando. Ao 28 de setembro, bom, é terrível o resultado, depois ao 11 de março é terrível o resultado, quer dizer, e a impressão isto não é tal coisa, isto vai para uma guerra civil. Quer dizer, isto é único, isto só pode desembocar numa coisa violenta. Isto tudo então é agosto de 75. Quando vem cá a Portugal, não é? Portugal, e mesmo antes disso, quer dizer, tem que haver um confronto, isto não pode continuar. Quando vem cá a Portugal em agosto de 75, portanto já não vinha já não tinha estado em Portugal desde setembro de outubro de 73. Então, como é que foi o choque? Quer dizer, era outro país mesmo? Bom, vi muitos amigos meus. Recordo de um amigo meu com quem eu fui jantar e que me disse que estava muito, muito apreensivo e que me disse: não fales nisto à mesa, porque fulana tal, que era a mulher dele, ainda não percebeu o que é que está a passar. uma delícia. mas sim, sei lá, por exemplo, os restaurantes em Lisboa, foi aos mesmos restaurantes ver como é que era o ambiente, quer dizer, como é que se... Sim, do que eu me recordo, já lá vão mais de 50 anos. Sim, é naquela zona do Vivo, Cascais, Estoril, Lisboa, sim. Não vi nada especial, como digo, a não ser a tropa mal amanhada e não sei o quê, os jornais, mas tudo isto, digamos, condizia com o que eu pressentia, não é? Com o que eu sentia. Quer dizer, e tinha contactos cá, não é? Sim, com amigos meus. Sim, claro. Mas quer dizer, mas teve a sensação muita coisa tinha mudado mesmo, quer dizer... Sim, e havia os retornados aqui em Lisboa, no Hotel Ritz, não é? Aquela grande fotografia que era o padrão de descobrimentos com aqueles caixotes todos, que é uma imagem terrível. Sim, nitidamente. Sim, Lisboa tinha mudado, as pessoas tinham mudado, não é? As pessoas tinham mudado. De maneira, o que é que... Da maneira de ser, não é? Muitos tinham ido ao Brasil arranjar emprego que não tinham conseguido, tinha um amigo meu, outros estavam nas vésperas de ir embora, outros pensavam em ir embora. Havia um ambiente de fim de época. Sim. Eu lembro do Magalhães Colasso, que era um médico, tinha sido saneado do hospital porque tinha uns sapatos de duas cores. Podia ser considerado fascista, tinha um de duas cores. Quer dizer, havia uma sensação de que as coisas estavam muito difíceis, muito perclitantes. A situação não era aquela. Aquela era, por definição, uma situação transitória. Isso foi a sensação que eu tive com o 28 de setembro, com o 11 de março, depois quando eu cá vim. Isto assim não pode continuar. E a solução qual é? Ou uma ditadura de esquerda, violentíssima, que eu acho que não seria possível. O Franco ainda era vivo em Espanha. Sim. Acho que não seria possível, acho que os americanos não deixariam. Não sei. Ou então sei que havia aquela tese da vacina do Kissinger. Ou então alguém consegue salhar isto a tempo. Então conseguiu-se aquele milagre. Aquele milagre do 25 de novembro. Aquele milagre do 25 de novembro. Foi um privilégio, foi uma conversa fascinante. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Muito obrigado. Muito obrigado, Muito interessante.